Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos. Para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Agradecendo a você que tem curtido, comentado. Quero dizer a você, continue fazendo isso, que é para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. E desde já desejando um Feliz Natal a todos vocês que estão inscritos no canal. Que nesse Natal Jesus possa conceder aquilo que deseja os vossos corações. Amém? Nosso estudo de hoje será Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Aquilo que Jesus fez por nós, a cédula que era contra nós, Jesus cravou na cruz do Calvário. É esse nosso estudo de hoje, que vai ser os feitos de Deus. Amém? Nossa introdução vai dizer assim: Paulo prossegue fazendo uma síntese da doutrina de Cristo, que amplia o conteúdo do hino citado anteriormente, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Essa doutrina está centralizada na cruz, lugar onde o perdão foi conquistado e onde o acusador foi calado. O perdão foi conquistado e o acusador foi calado na cruz do Calvário, ali onde Jesus derramou o seu precioso sangue por cada um de nós. Aquilo que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Continuando, Paulo descreve a obra da cruz em termos de cancelamento de um débito ou obrigação jurídica. Havia um documento legal, um escrito de dívida que constava de ordenança, o qual nos tornara culpados sem possibilidade de escapar. Veja, nós éramos culpados, não tínhamos possibilidade nenhuma de escapar. Havia um escrito contra nós. Havia algo, que nos aprisionava, que nos tornava cativo dele, que era o quê? O pecado. E Jesus vai lá, crava essa cédula que era contrária a nós na cruz. Porque nós não tínhamos condições nenhuma de fazer isso. Nós não tínhamos condições nenhuma possibilidade de escapar. Mas ele fez isso por nós. Continuando. É como se tivéssemos acumulados um débito tão grande a ponto de não ser mais possível pagá-lo. O débito era tão grande que não tinha condições de ser pago por nós. O único que teve a condição de pagar esse débito foi Jesus. Aí ele diz: esse documento é uma prova contrária contra nós, e não há como argumentar em contrário. Somos claramente culpados, porque nós vivíamos fazendo o pecado, nós vivíamos à mercê do pecado, nós vivíamos fazendo a vontade de Satanás. Então nós éramos culpados, não tínhamos possibilidades de pagar o preço. Continuando, porém, quando Cristo foi pendurado na cruz, era como se Deus estivesse pregando aquele documento juntamente com Cristo. Isso que foi que ele fez. O documento que era contra nós foi pregado na cruz do Calvário, juntamente com Jesus. E ali todo o nosso débito foi pago. Não existe mais nada contra nós. Aí ele diz, ou seja, Deus estava cancelando nossa obrigação ou débito para que pudéssemos nos libertar. Ele estava cancelando nossa obrigação e o débito para que nós pudéssemos nos libertar, porque nós éramos obrigados a fazer a vontade de Satanás. Mas como ele pagou o nosso preço, nós não temos mais obrigação nenhuma com ele. Nossa obrigação agora é com Jesus Cristo. O texto lido, 2 Colossenses capítulo 2, verso 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Veja, ela era contra nós. O documento era contra nós. Aí diz assim: e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ele tirou do meio de nós e cravou na cruz do Calvário a cédula que era contra nós. Continuando. Nesse momento, Paulo altera a metáfora do tribunal para um desfile militar de vitória. Naquele tempo, quando uma cidade era conquistada, os vitoriosos organizavam um desfile onde exibiam o inimigo conquistado e todos os bens que capturaram. É claro, porque nós estávamos num tribunal, que o tribunal só era contra a gente. Mas Jesus foi lá, tirou aquela cédula que era contra nós, do meio de nós, e gravou na cruz. Aí agora o papel se inverte. Em vez de ser um tribunal, é um desfile.
um desfile de vitória. É por isso que ele diz, olha, nesse momento, Paulo altera a metáfora do tribunal para um desfile. E nesse desfile, quando uma cidade era conquistada, os vitoriosos organizavam um desfile onde exibiam o inimigo conquistado e todos os bens que capturaram. Ele diz, as autoridades e poderes, especialmente Satanás, são os inimigos derrotados, que agora são arrastados no desfile de Cristo. Porque veja o versículo 15. E despojando os principados, potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Veja, ele, né, os publicou, ele os expôs publicamente. Quem? Principados e potestades. Ele os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Porque quem triunfou foi quem? Jesus. Eles achavam que Jesus estava derrotado, que nós estávamos derrotados, mas Jesus foi na cruz do Calvário, aonde ele proclamou a nossa vitória, aonde ele anulou tudo que era contra nós. Jesus anulou na cruz do Calvário. Tudo aquilo que era contra mim e contra você, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Por isso que ele vai dizer, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A pessoa pode ser o mais vil pecador, mas se ele aceitar Jesus, tudo contra ele é retirado. Não tem mais nada contra ele. Basta simplesmente ele servir a Jesus. Basta simplesmente ele fazer a vontade de Cristo, permanecer em Cristo. Por isso Jesus diz, permanecer em mim, né? Se as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós temos que permanecer nele. Permanecendo em Jesus, nada terá contra nós. Só basta permanecer nele. Tudo aquilo que foi feito no passado, ele apagou. Não tem mais nada contra nós. Porque era contra nós a cédula, que era contra nós, olha, ele rasgou. Rasgou e cravou lá, na cruz do Calvário. Então, não tem nada mais contra nós. Carta de Paulo aos Romanos, né, no capítulo 5, né, no versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para a questão de Cristo Jesus. Não é. Vamos ver aí. Carta de Paulo aos Romanos. Aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Temos paz com Deus. Né? E outro texto vai dizer da Bíblia, porquanto nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Evangelho, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Veja aí o que é que diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo? Que não andam mais segundo a carne, segundo o Espírito, que está em Cristo. Em Cristo não tem nenhuma condenação mais contra nós. Em Jesus nada é contra nós. A Bíblia deixa bem claro, se Deus é com nós, quem será contra nós? Ninguém. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E ele vai dizer, deixa bem claro em Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nada. Por mais que tenha feito alguma coisa errada, por mais que tenha se atrapalhado na vida, mas nenhuma condenação há contra você mais. Porque você está em Cristo Jesus. Isso foi o trabalhado e o feito de Deus para nós. Enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário, para pagar aquilo que o pecado exigia. O preço que o pecado exigia, que era um preço de sangue. E de sangue puro, que não pecou. Que não provou das coisas que não provou do pecado. E Jesus era esse sangue puro. Jesus viveu no mundo, viu as coisas do mundo, mas não pecou. Viveu com integridade. Então, o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, foi para pagar o nosso resgate. Foi para nos tirar das garras de Satanás, nos tirando do reino das trevas, para levar-nos para o reino do Filho do seu amor. E é onde nós estamos hoje. Então, nenhuma condenação há contra nós. Esse foi os feitos de Deus a nosso favor. Enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário, para cravar a cédula que era contra nós na cruz e ali pagar o preço por cada um de nós. Que nós possamos ter isso em mente. O preço foi um preço de sangue e um preço muito alto que Jesus pagou por nós. E agora nenhuma condenação há para nós.
Então que nós possamos permanecer firmes na sua presença, lembrando sempre que Ele foi quem pagou o preço por mim e por você, e que nós devemos viver dentro da vontade dEle. Amém?